Eu falei que não param de surgir animações top! Sim, 2019 foi mais um ano excelente para animação. Eu já falei porque eu gosto tanto de animação e porque elas merecem respeito no último vídeo. Então vamos direto para os destaques do ano passado. Começando com Tuca e Bertie, série feita por uma das criadoras de BoJack Horseman e animada pelo mesmo estúdio. Porém as duas séries não têm nenhuma relação. Se você acha que BoJack Horseman é surreal, ele não é nada comparado com Tuca e Bertie. Apesar dos personagens animais e as piadas que eles rendem, BoJack é bem mais firmado na realidade. Enquanto Tuca e Bertie tem muito mais doideiras e viagens, tipo gente e planta, objetos inanimados que ganham vida e palavras que se materializam. Mas mesmo com essas viagens, ela ainda consegue apresentar personagens bem convincentes e histórias sérias. Ela acompanha as vidas das titulares Tuca e Bertie, lidando com as dificuldades e inseguranças da vida adulta, só que com um foco bem maior nas dificuldades específicas que as mulheres enfrentam, como abusos, ansiedade, traumas e machismo. Sim, ela é colorida e tem muitos momentos engraçados, mas essa é uma série que cai pesado em cima de temas sérios, e ela é bem mais explícita quanto aos assuntos adultos. Pode parecer vulgar, mas eu acho que esse é um estigma que precisa ser quebrado. Ela não é uma série adulta só porque fala palavrões ou apresenta sexo, porque isso são coisas normais que fazem parte da vida de quase todo adulto, e não deveriam ser tratadas como tabu. Também já existem muitos maus exemplos que abusam disso só para ganhar atenção. Ela é uma série adulta porque apresenta problemas adultos reais, e é aí onde a série brilha. Bertie e Tuca são aquela típica dupla em que uma é personagem certinha e a outra é mais largada. Mas o interessante aqui é ver como essas duas personalidades se complementam e como elas são usadas contra situações adultas. A Bertie pode ser certinha, mas ela também tem problemas para ser assertiva no trabalho, e um colega sempre acaba tomando vantagem dela. E a Tuca, por ser largada, prefere ajudar a resolver os problemas dos outros para evitar encarar os seus próprios. Mas claro, a série não é só problemas graves. Ela é uma comédia colorida com muitas piadas, momentos felizes de amadurecimento, e eu acho que ela conquista facilmente a sua própria identidade ao invés de ficar à sombra de BoJack Horseman. E eu estou animado para ver mais histórias dessas personagens. Sim, infelizmente Tuca e Bertie não foi renovada. Alguns dizem que a culpa foi pela falta de divulgação por parte da Netflix, ou porque seria difícil ela conseguir sindicância para passar na TV, e eles acabaram dando prioridade para outros shows. Seja qual for o motivo, eu acho que é uma grande perda. Eu não sei como funciona isso, mas eu continuo torcendo para a Netflix voltar atrás e renovar, pois ela foi um grande sucesso de público e crítica e eu gostaria de ver mais. É outra grande animação para adultos que merece respeito por mostrar problemas reais, com personagens cativantes, muitos momentos engraçados e uma bela mensagem de amizade e amadurecimento. Enquanto eu editava esse vídeo, saiu a notícia de que Tuca e Bertie foi renovado pela Adult Swim. Eu tô muito feliz, agora sim, finalmente uma notícia boa em 2020. É meio triste ver como hoje a Nickelodeon, que já foi um dos pilares da animação, quase não tem desenhos novos. Ela ainda teve alguns exemplos notáveis na última década, como a Lenda de Korra, Harvey Biks, as Tartarugas Ninja. Eu acho que Loud House é uma pérola nessa era onde eles têm tão poucos desenhos na programação. Houve também um esforço para trazer de volta Nicktoons antigos com novos especiais. O primeiro deles foi o filme do Rei Arnold na Selva, que finalmente levou Arnold na tão aguardada aventura para encontrar seus pais desaparecidos. O filme foi legal apesar dos furos no roteiro, e para quem era fã do desenho é emocionante finalmente ver o desfecho dessa história que demorou anos para acontecer. Porém a audiência não foi muito boa, porque as crianças de hoje não são familiarizadas com o Rei Arnold tanto quanto os adultos que cresceram com o desenho. Isso fez a Nick adiar o lançamento dos outros especiais programados. E depois de esperar mais 2 anos, os especiais de A Vida Moderna de Roku e Invasorzinho finalmente foram lançados pela Netflix. Eu não era tão fã do Invasorzinho, então não assisti o especial novo, mas quem assistiu disse que foi muito bom. O que eu era muito fã mesmo era Roku, e eu estava animado para ver como eles iam trazer o Wallaby de volta. A prévia foi muito boa, fiel ao estilo original não só no traço, mas também nas piadas. Eu tinha receio que eles fossem censurar as coisas mais nojentas ou grosseiras que o desenho tinha na época. Mas não, parece que eles não tiveram que conter nada. Ele começa como terminou o último episódio do desenho,
com Felisberto, Vacão e Rocco perdidos no espaço desde os anos 90 e voltando para os dias atuais. Outro medo era que o especial fosse todo sobre os três se habituando com as novidades do mundo de hoje, com todas aquelas piadas que outros shows usam para criticar o presente como iPhones, food trucks e reboots sérios de super-heróis. Mas essas piadas são mantidas nos primeiros minutos e não tomam lugar da história. Claro, o nome do desenho é A Vida Moderna de Rocco, ela sempre foi sobre satirizar a época, e o especial faz isso muito bem além das piadas de abertura. A trama é sobre como Rocco não consegue se habituar com a vida no século XXI, e o único conforto que ele tem da sua época, o seu programa favorito, não existe mais. E sem contar spoiler, o Sr. Cabeção também tem seus próprios problemas em aceitar as mudanças na sua vida. E esse é o tema do especial, a mudança, como ela é inevitável e como temos que aprender a lidar com esse fato. É interessante ver como os dois, apesar das personalidades diferentes, se encontram em situações parecidas. É um belo especial para os fãs do desenho original, que traz consigo uma mensagem muito pertinente aos dias de hoje, usando temas pertinentes nos dias de hoje. E depois do lançamento desses especiais, a Nickelodeon firmou uma parceria com a Netflix para criar mais produções originais. As duas já estavam meio que namorando há um tempo, pois já havia sido anunciada bem antes a produção de uma série live action de O Último Mestre do Ar. E eu acho uma manobra muito inteligente ao invés de fazer mais um serviço de streaming e diluir ainda mais o mercado. Espero que isso traga mais animações ousadas que a Nickelodeon não tem coragem de fazer por conta própria hoje. Eu não seria contra uma nova continuação da série Avatar depois dos eventos de Korra, ou até antes. É um mundo com muito potencial. Sem falar dos outros desenhos clássicos da Nick que poderiam ser trazidos de volta. E claro, criar novas animações originais. Em 2016, o Cartoon Network lançou uma coletânea de episódios piloto na internet, para ver a recepção do público e talvez transformar alguns deles em séries completas. Eu não cheguei a assistir todos, mas de longe o que chamou mais a atenção da internet foi Trem Infinito. Todo mundo queria ver ele aprovado e o Cartoon ouviu. Depois de 3 anos e alguns pequenos redesigns, finalmente ele estreou como uma minissérie. Ele conta a história de Tulip, uma menina que, frustrada com os pais divorciados, acaba fugindo de casa e vai parar a bordo do titular Trem Infinito, que viaja por uma terra deserta e onde cada vagão é um mundo novo. O grande destaque dessa série é o mistério, e um dos motivos pelo qual a internet queria tanto que o piloto fosse aprovado. O pessoal queria saber mais sobre esse mundo. O que é esse número na mão dela, quem é esse robozinho, como o trem funciona, o que é esse trem afinal? E a série responde essas perguntas enquanto mostra muita aventura, ação, lições, desenvolvimento dos personagens e aquela dose de humor aleatório típica do Cartoon Network. Ela faz um bom trabalho mostrando como funciona a cabeça da Tulip, uma pessoa lógica e calculista tentando fazer sentido de como funciona esse trem que parece desafiar as leis da física, colocando a protagonista e o público no mesmo nível. E o que tem dentro de cada vagão é sempre uma surpresa. Às vezes inofensiva, às vezes perigosa, às vezes engraçada, e existe até um motivo para o conteúdo dos vagões. Fora os mistérios, o que me surpreendeu foi a maturidade com a qual os problemas da protagonista são tratados. Não é comum em desenhos para crianças o uso explícito da palavra divórcio. E a forma como ela lida com as suas emoções é mostrada de uma forma que ajuda a audiência a entender o que ela sente. E pessoas que se encontram numa situação parecida podem se identificar. Pelo visto, o público que pediu para ela ser aprovada para uma série completa conseguiu o que queria, pois a recepção foi muito positiva e o Cartoon Network parece que também tem confiança no projeto, pois logo no fim do último episódio houve um teaser dizendo que o Trem Infinito iria voltar, e logo no começo de janeiro já saiu uma segunda temporada que também não desapontou. Eu queria poder contar mais, mas não sei muito o que falar sem dar spoiler. É uma série muito interessante e curta, dá para assistir cada temporada em menos de um dia. E tem muito potencial para virar uma série maior. Depois de 6 temporadas, mais uma série importante chegou ao fim agora no começo de 2020, BoJack Horseman. Ela começou parecendo só mais uma animação adulta como muitas outras, mas com o tempo se mostrou uma das séries mais sofisticadas da televisão. O que diferencia BoJack Horseman das outras animações adultas é o bom gosto com o qual ele trata os problemas apresentados. BoJack começa como um canalha egocêntrico, alcoólatra e viciado, mas conforme a série progride, nós vemos que ele percebe o quanto sua vida é problemática e como as ações dele afetam os outros à sua volta e como ele chegou a esse ponto.
E também conhecemos outros personagens com seus próprios problemas. Os problemas não são tratados como piadas, mas como problemas mesmo, que fazem o público questionar sobre os personagens e suas próprias vidas, sem apelar para vulgaridade. Uma curiosidade interessante é que os criadores só usam a palavra fuck uma vez por temporada. E ela é sempre usada em momentos sérios, como quando o BoJack arruína completamente uma relação com outra pessoa. Sim, existem outros palavrões e cenas mais explícitas ao longo da série, mas elas são usadas bem mais esporadicamente comparado com outras animações adultas. Eu acho que a maior força da série é como o roteiro é tão bem atrelado. É comum você assistir um episódio e no seguinte ver uma história paralela que estava acontecendo na mesma hora. Às vezes você pega um detalhe que aconteceu no fundo e só entende ele mais tarde quando o contexto é apresentado. Ou como nessas últimas temporadas vimos assuntos de anos atrás reaparecendo. E também vemos sempre alguns episódios mostrarem flashbacks dos acontecimentos de anos atrás que se relacionam com algo que está acontecendo agora. E claro que ela é conhecida pela maturidade, mas também é muito engraçada. Eu adoro ver as aventuras e ideias malucas do Todd e do Mr. Peanut Butter, os trava-línguas da Princess Caroline, as aliterações e rimas, as piadas recorrentes. Parece que você começa a assistir pelo humor, mas continua acompanhando pela trama. Os personagens divertidos nos atraem e conforme conhecemos eles melhor, começamos a torcer para eles melhorarem e superarem as dificuldades. A maioria dos fãs gostou do final ou achou que foi uma despedida perfeita para a série, mas eu senti falta de alguma coisa. Talvez porque o final não pareceu uma despedida ou conclusão, só o final de mais uma temporada. Não que eu ache que a série tenha sido cancelada e esse final fosse levar a uma continuação. Esse é só o estilo de BoJack Horseman. Nem todos os personagens tiveram resoluções, mas de certa forma talvez seja essa a intenção, para dizer que a vida não tem um final feliz em certo ponto. E em geral eu acho que essa é a maior lição da série. Ou como Mr. Peanut Butter diz: The universe is a cruel, uncaring void. The key to being happy isn't to search for meaning, it's to just keep yourself busy with unimportant nonsense, and eventually you'll be dead. Outra coisa que eu senti falta foi a presença dos personagens secundários que apareceram ao longo dos anos. Existem tantos personagens que eu queria ver de volta, só que essa última temporada foi bem focada na trama principal de BoJack e os outros personagens em torno da sua vida. Mas pelo menos tivemos uma última participação da Margot Martindale. E talvez esse final não seja uma despedida, mas a abertura de um novo capítulo. Talvez os criadores agora possam nos surpreender com uma nova série que nos emocione e divirta tanto quanto BoJack Horseman. Ou talvez ele ainda volte em um especial ou spin-off daqui a um tempo. BoJack Horseman é uma das séries mais importantes da história da televisão, que marcou a década e mostrou como animações adultas podem ser inteligentes, emocionantes e divertidas, com bom gosto e sem precisar baixar o nível. Mesmo não tendo ficado completamente satisfeito, ainda gostei bastante do final, e estou feliz por poder ter dado mais uma volta nessa montanha russa de emoções. Quando Steven Universo estreou, eu não fiquei muito impressionado. Parecia só um desenho onde os personagens vão em aventuras, às vezes nem isso, só passando o tempo com pessoas. E o único destaque era ser um desenho de garotas mágicas com um menino na equipe. Mas depois de um tempo, como eu já falei várias vezes, ele se mostrou mais complexo do que parecia. E fiquei bem feliz por estar errado. Steven Universo ganhou destaque pela representação LGBT, a maturidade com a qual ele trata assuntos complicados como relacionamentos e identidade, mistérios que são desenrolados ao longo da série, momentos emocionantes, muitas surpresas e, claro, pela diversidade de personagens divertidos e aprofundados. A internet começou a falar sobre tudo isso e por esses motivos eu me interessei e comecei a acompanhar. No começo de 2019 tivemos a conclusão do arco principal da série, mas não o fim de Steven Universo, pois mais tarde houve o lançamento do filme, um musical que mostra o futuro do mundo e dos personagens que os fãs acompanharam por anos. Finalmente assentando suas vidas e quando tudo parece perfeito, um novo vilão aparece para interromper a paz dos nossos heróis. Eu adoro o design da Spinel, misturando o estilo Rubber Hose dos desenhos antigos e poderes elásticos do Luffy de One Piece. A forma como ela se move é muito fluida e criativa e o número de abertura é muito chiclete, misturando de novo o estilo da música de desenhos antigos da década de 30 com uma pegada electro swing mais moderna. Eu fico feliz só de ver ela aparecendo. O filme em geral é ok, eu acho meio chato como metade dele é gasto só recapitulando a história dos personagens. Mas quando temos a trama desenrolando com momentos de desenvolvimento e respostas às perguntas, ele é bom.
Essas são as forças de Steven Universo que eu acho que deveriam existir mais no filme e no resto do desenho em geral. As Crystal Gems existem há milhares de anos, mas elas não sabem interagir com pessoas, e os humanos não sabem nada sobre elas. Fora os mistérios, o desenho pra mim sempre foi bem mais interessante observando os dois lados interagindo, aprendendo um com o outro. Os episódios onde a gente acompanha só o Steven junto dos humanos parecem fillers, e parece que meu desejo foi atendido, porque meses depois houve a estreia de Steven Universo Futuro, e esse é o que eu queria ver mais do desenho original. Aqui finalmente vemos o futuro onde as Gems e humanos existem juntos. Após os acontecimentos do filme, essa nova série continua mostrando a vida dos personagens assentando suas vidas, mas parece ter um foco maior nos problemas pessoais do Steven, onde antes ele ajudava os outros a resolverem seus problemas. É legal ver esse lado mais adulto do Steven, em conflito consigo mesmo sem saber para onde a sua vida está indo conforme as coisas mudam à sua volta. É mais um tema com o qual a audiência pode se identificar. Muitos fãs esperavam que essa sequência fosse responder aos mistérios que ficaram pendentes do original, mas parece que isso não vai acontecer, pois ela vai durar pouco e está introduzindo novos elementos ao invés de explorar as pendências antigas. Acho que essas resoluções vão ficar para outras mídias como quadrinhos e livros assim que o desenho acabar. Ou talvez ele volte com algum especial, assim como Hora de Aventura vai ganhar um mesmo depois do fim. E pra mim é chato porque justamente quando tava ficando mais interessante ele tá acabando. Eu quase não vou poder ver o que eu mais queria. Se você não acompanhava Steven Universo antes, é difícil de recomendar o filme ou o futuro. Mas a série em geral eu acho que vale dar uma olhada. Pelos personagens e seus conflitos pessoais, pela representação e pelos temas maduros que a série retrata. Assista alguns episódios da primeira temporada para decidir se é algo que te interessa. Essas são algumas das minhas recomendações dos melhores episódios. Em meio a tantas séries feitas por grandes empresas e canais, surge um ambicioso projeto independente, Hazbin Hotel. Ele é obra de Vivi Pop, uma artista conhecida no YouTube por animar alguns videoclipes. E parece que esse projeto já está em desenvolvimento há anos, pois existem vários vídeos antigos dela desenhando os personagens. Ela conta a história da princesa do inferno, Charlie, que quer abrir um hotel para reabilitar pecadores. O interessante é que esse inferno não é um lugar onde as almas são condenadas a passar uma eternidade de sofrimento, e sim um mundo que parece não ter leis, onde os demônios são livres para viver seus vícios. E justamente por essa falta de moralidade, eles estão sempre se matando por motivos egoístas. E a protagonista, apesar de ser filha do capiroto, tem um bom coração e se importa com os outros. O problema é que esses demônios não querem ser salvos e todos acham que a ideia dela é uma perda de tempo. Caso não esteja claro, essa é uma animação adulta que não se contém usando palavrões e violência sempre que possível. Esse é literalmente o inferno para onde vão as piores almas do mundo. Eu falei que BoJack Horseman é uma série sofisticada por não abusar da vulgaridade apesar de ser uma animação adulta. Mas eu não sou contra, assim como Tuca e Bert é muito mais explícita e ainda consegue abordar temas maduros. Aqui essas coisas são mais usadas nos momentos de humor e para enfatizar o quanto esses demônios são más pessoas. Já existem vários desenhos adultos que abusam da vulgaridade, mas o problema deles é que quase nunca os personagens possuem alguma qualidade redimível. Eles fingem passar lições para no final puxar o tapete e mostrar que eles não estão nem aí para contar uma história. E sinceramente a grande maioria deles são muito feios ou não tem nenhum apelo visual. É um problema que cada vez ganha mais atenção, mas Hazbin Hotel se dá o trabalho de criar um estilo único. O grande destaque para mim são os personagens e os designs. Essa não é uma versão clichê do inferno onde o lugar todo parece uma caverna cheia de fogo e lava. E os demônios são bem variados, com designs originais, não são todos aqueles diabretes vermelhos com chifres. É difícil saber pelo piloto qual seria a estrutura da animação caso Hazbin Hotel virasse uma série completa. Meu palpite é que a cada episódio alguns dos personagens principais se juntariam para ir em alguma aventura interagindo com outros demônios. Rola muita confusão e no final eles aprendem alguma lição e um pouco mais um sobre o outro. Pelo menos é o que eu gostaria de ver. Essa é uma fórmula que funciona bem em outros desenhos com um grupo grande de personagens principais. Colocar alguns deles juntos e ver essas personalidades conflitantes interagindo. Ele parece apresentar o grupo do hotel para estabelecer um status quo no qual a série vai se basear. Tem uma hora em que a Charlie liga pra mãe quando ela está triste e parece que também planeja ter alguns momentos emocionantes de desenvolvimento. Só que o foco mesmo é na variedade de personagens e no humor adulto. Esse foi um projeto grande que demorou muito tempo e o trabalho de vários animadores para ser realizado.
Mas além dele, parece que a Vivzy também esteve trabalhando em um projeto menor. Hell of a Boss foi lançado um mês depois, um segundo piloto que surgiu de surpresa e se passa no mesmo universo, mas as duas séries não têm relação. Sobre uma empresa de demônios cujo trabalho é viajar para a Terra e tratar dos assuntos inacabados dos seus clientes quando eram vivos, ou seja, matar por vingança. O problema aqui é que eles são muito incompetentes. O chefe trata os funcionários de forma inapropriada, a secretária é folgada, um deles é feito de capacho e a outra é complacente com todas as besteiras que acontecem. De resto ele tem o mesmo estilo de humor vulgar e violência. Esse eu acho mais difícil imaginar como uma animação completa, pois a estrutura não parece estabelecer uma história a ser desenvolvida. Pra mim parece o primeiro episódio de uma série de curtas onde a gente acompanha os personagens e as confusões que eles se metem, como aquelas webséries antigas da internet. Nos dois casos a animação é bem caprichada para um projeto independente, com umas doses de lutas e ação, mas existem alguns momentos que parecem amadores e eu acho compreensível. Às vezes para um projeto pequeno da internet não vale a pena o trabalho de caprichar em tudo. Os dois também possuem números musicais que parecem bem produzidos e têm um ritmo muito acelerado. Eu gostei bastante dos dois projetos, eu estou aguardando para ver se eles vão ser desenvolvidos. Acho que vale a pena olhar esses e os outros trabalhos da Vivzy. Antes de falar o meu destaque de 2019, eu gostaria de fazer algumas menções honrosas de desenhos que eu assisti pouco ou não assisti, mas ouvi falar bem. O final de OKKO. Antes de terminar, o desenho não teve o segundo, nem o terceiro, ou mais o quarto crossover com ninguém mais ninguém menos que o Sonic, com referências às suas várias eras. Apesar de não ter assistido tão assiduamente, OKKO merece respeito por homenagear a história da animação, fazendo crossover de referências a outros desenhos de forma bem orgânica. E o final foi anunciado meio que de surpresa, ninguém sabia que essa era a última temporada. Foi uma despedida bem emocionante ao mesmo tempo que passa uma lição para o público. Mau Mau Heroes of Pure Heart. Nova animação do Cartoon Network sobre uma dupla de heróis egocêntricos que acabam virando guardiões de uma vila de criaturinhas indefesas. É bonitinho sem ser super infantil. A graça é justamente esse contraste entre os heróis durões e as criaturas pequenininhas. Mas elas são bem cínicas e os heróis também têm momentos que eles são feitos de palhaços. Os personagens são muito engraçados, as cenas de ação são muito bem animadas e também tem aquela dose de amadurecimento que muitos desenhos modernos possuem. 12 Forever, um dos outros pilotos de 2016 que não foi pego pelo Cartoon Network, mas a recepção dele foi boa e a Netflix resolveu dar uma chance. Ele conta a história de uma menina de 12 anos aprendendo a lidar com as dificuldades de crescer, e que pode viajar para um mundo mágico junto com seus amigos. Esse tipo de premissa não é novidade. É aquela história de uma criança que está passando por alguma dificuldade e acaba indo numa aventura em outro mundo que ensina como enfrentar o problema na vida real. Apesar disso, os problemas que esse desenho mostra e a maneira como as lições são passadas são mais modernos. Eu assisti só o primeiro episódio e não me interessou muito, mas a internet gostou e eu acho que vale dar uma conferida. Primal. Nova animação de Genndy Tartakovsky, criador do laboratório de Dexter e Samurai Jack. Animação adulta sobre um homem das cavernas enfrentando os perigos do mundo jurássico. Se você gostou de Samurai Jack, provavelmente você vai gostar desse também. Todos os pontos fortes dele estão presentes aqui. A trilha sonora, aqueles momentos quietos que estabelecem um clima tranquilo antes da ação começar. E quando a ação começa é violento, você sente os impactos, é um espetáculo para os sentidos. E ele faz tudo isso sem diálogo, toda a comunicação é feita em grunhidos e rugidos. É refrescante ver um desenho adulto de ação ao invés de comédia. Green Eggs and Ham, animação da Netflix baseada na historinha do Dr. Seuss. Eu nunca fui fã das animações antigas do Dr. Seuss, e achei estranho eles quererem fazer uma série baseada numa história curta sobre experimentar coisas novas. Tipo, quanta história você consegue extrair disso? Mas quem assistiu disse que é muito bom, com destaque para a animação que é feita tradicionalmente, quadro a quadro. Acho que vale dar uma olhada. Beastars, anime que é um drama sobre um mundo de animais que é basicamente uma versão adulta de Zootopia. Aqui eles não só respondem a perguntas que um filme da Disney não toca, como elas são temas pertinentes à trama e ao mundo. Tipo, se predadores e presas vivem em harmonia, o que os carnívoros comem? Outro tema explorado é sobre o quanto da vida deles é definida pela espécie e o quanto é definida pelas experiências e amadurecimento, criando personagens muito interessantes, sempre subvertendo expectativas e também faz críticas à sociedade como a hipocrisia do mundo adulto.
Existe muita variedade explorada, com doses de ação, comédia, momentos de amadurecimento e é muito bem animada. A recepção foi muito positiva, eu nem aguentei esperar o anime e comecei a ler o mangá antes de estrear fora do Japão. E estou gostando muito. Kippo and the Age of Wonder Beasts. Essa foi uma edição de última hora que estreou agora em janeiro. Eu tinha visto o trailer, mas só depois de ver uns clipes eu resolvi assistir, e fiquei muito feliz em ter dado uma chance. É mais uma animação da DreamWorks, sobre um grupo de crianças tentando sobreviver no mundo pós-apocalíptico onde os animais evoluíram e tomaram a superfície. E a maioria dos humanos sobrevive no subterrâneo. As lições são clichês, mas o mundo é único o suficiente para ser interessante. É divertido ver como cada espécie adota uma cultura diferente. Existe uma dose de mistério, as cenas de ação são bem animadas e o estilo em geral é bem diferente, misturando cultura pop, rap e hip hop. Eu estou curioso para ver o que vai acontecer. The Owl House. Outra animação que estreou em janeiro, dessa vez vindo da Disney. Esse é sobre uma menina com interesses diferentes que ninguém compreende, que vai parar num mundo mágico onde ela se sente mais à vontade e decide ficar para aprender a ser uma bruxa. A premissa é meio clichê, de novo, a menina vai parar no mundo mágico. E eu acho que a mensagem de ser diferente é normal, apesar de importante, é meio forçada. Mas o mundo é único o suficiente para ser interessante, eu gosto muito dos designs dos personagens e o humor tá sempre no ponto certo. Apesar de não ser muito original, eu estou acompanhando e gostando bastante. Como eu não pretendo fazer outro vídeo sobre as animações de 2020, eu resolvi colocar essas 3 últimas menções agora no final. Bom, ano passado eu dei destaque pro final de Hora de Aventura, por ser um desenho importante na história da animação. Então, com tantas animações excelentes, maduras, inteligentes, divertidas, no ano em que BoJack Horseman, uma das melhores séries da história da televisão, chegou ao fim, qual desenho eu escolhi para dar o destaque para encerrar a década de 2010? O final de My Little Pony. Sim, My Little Pony Friendship is Magic. A quarta geração de My Little Pony, uma marca tradicionalmente direcionada para meninas. Se você passa muito tempo em fóruns, é possível que já tenha sido exposto a alguma arte ou meme do desenho. Ele estreou no final de 2010 e meio que iniciou uma nova comunidade na internet. Quem gostou ficou fanático, postando imagens em todo lugar possível e falando para darem uma chance, que não é como os My Little Ponies anteriores. Eu reconheço como isso pode ser chato. Ser super exposto a uma coisa acaba enchendo o saco. Mas eu também entendo essa atitude fanática porque eu também costumo ficar obcecado quando descubro alguma coisa nova que eu gosto muito. E comigo foi a mesma coisa quando eu descobri esse novo desenho. Eu comprei essa bonequinha numa loja junto com uma camisa, uma edição limitada. E ela veio junto com esse pôster que eu emoldurei, tá pendurado aqui no meu quarto. Esses são alguns dos brinquedos que eu consegui achar nas lojas aqui do Brasil. E isso daqui é uma coleção oficial de cartas de Magic com personagens de My Little Pony. Ele foi feito em edição limitada para um evento de caridade, só era entregue nos Estados Unidos e no Canadá. E o único motivo de eu ter conseguido comprar um conjunto desses é porque eu tava com um primo morando no Canadá que voltou pro Brasil no final do ano. Isso é o quanto eu sou dedicado a esse desenho. Eu descobri ele no começo de 2011. Quando estava no meio da primeira temporada, através de uma musiquinha, e fiquei viciado. Uma musiquinha chicletenta sobre o fim do inverno me deixou curioso para saber mais. Então eu comecei a assistir o primeiro episódio, depois fui acompanhando toda semana, acessando página de fãs e o resultado vocês já viram. Antes desse novo desenho, My Little Pony era só uma marca de brinquedos com uma animação ocasional para ajudar a promover. A maioria das pessoas não dava muita bola. Eu também não sei quase nada sobre os desenhos antigos. Mas essa nova geração parece que foi tratada com muito cuidado para ser mais do que só uma marca de brinquedos. A própria criadora dessa geração, Lauren Faust, disse que, apesar de ser fã desde criança, ela reconhecia que as personagens eram quase idênticas. E quando ela brincava com seus brinquedos de My Little Pony, ela dava personalidades para cada uma, imaginava elas indo em aventuras. E foi isso que ela fez com esse desenho. Eu acho que isso também mostra porque nós tivemos uma renascença de animação na última década. Porque as crianças que cresceram assistindo os vários desenhos dos anos 80 e 90, que são lembrados com tanto carinho, são os adultos de hoje fazendo essa nova geração de animações inteligentes e divertidas.
Eles sabem melhor do que ninguém o que faz um bom desenho, o que funciona e o que não funciona. As personagens ganharam personalidades fortes e distintas, e esse é um dos grandes destaques dessa versão. É fácil identificar elas não só pelo design, mas pelo comportamento, vendo os defeitos e virtudes de cada uma e como essas personalidades são usadas em diferentes situações para divertir e passar lições para o público. Esse mundo está longe de ser perfeito e sempre feliz. Acho que foram elas que mantiveram a atenção dos fãs, que gostam de vê-las interagindo, amadurecendo e indo atrás dos seus objetivos aos poucos. Os designs básicos são simples, a maioria dos pôneis tem a mesma base do corpo, só mudando a cor e o cabelo. Mas as cores parecem dar muito destaque para identificar até os personagens de fundo. Elas são muito expressivas, as caras que elas fazem se tornaram um meme na comunidade, evidenciando também a perícia dos animadores. E ainda assim existem muitos outros modelos diferentes usados pela série, alguns inclusive que só foram usados uma vez. E se você não soubesse, não diria que o desenho foi todo animado em Flash, um programa conhecido como um atalho para fazer animações de forma mais fácil e barata. Mas a equipe caprichou e o esforço é evidente no resultado final. As músicas são bem feitas e contagiantes, e as dubladoras que dão as vozes às personagens também levaram o trabalho a sério. O resultado de toda essa produção ficou claro. O público notou como essa nova geração de My Little Pony era diferente, a equipe tomou conhecimento dos novos fãs e os recebeu de braços abertos. A série durou 9 temporadas, teve um filme no cinema, um spin-off, vários especiais, quadrinhos que ainda estão sendo produzidos, inclusive continuando como uma 10ª temporada da série. E ainda existem mais planos para continuar usando essa geração de outras formas. O desenho, é claro, tem muitas piadas e momentos de humor inocente, mas esse novo público permitiu que eles colocassem mais algumas referências à cultura popular, memes e detalhes em segundo plano que mostram a apreciação deles por essa audiência, sem tomar o lugar da história que ainda é destinado para todas as idades. Um caso interessante é a história dessa pônei cinza e loira, que se você me acompanha sabe que eu gosto de colocar ela sempre que posso. No primeiro episódio ela apareceu no fundo com os olhos tortos, sem motivo aparente, e os fãs perceberam e começaram a especular sobre ela. Mas nos episódios seguintes ela aparecia com os olhos normais. Até que no meio da primeira temporada ela voltou com os olhos tortos e uma participação pequena na história. E assim ela ficou, tendo várias aparições durante a série como uma espécie de easter egg para encontrar. Um sinal de apreciação aos fãs. Ela é a minha favorita por representar a boa relação dos criadores com os fãs e porque eu acho ela muito bonitinha. O 100º episódio inclusive foi uma homenagem à comunidade, contando uma história só com os personagens secundários que os fãs também receberam com carinho, batizando, inventando histórias, fazendo arte, música e outras criações. Todo fandom é cheio de membros dedicados a fazer obras e projetos assim. Mas eu acho que essa geração de My Little Pony se rende muito bem a isso pela quantidade de detalhes que são deixados em abertos para o público explorar. Apesar de estar enchendo de elogios, não vou fingir que é o melhor desenho do mundo. Ele também tem problemas, altos e baixos, episódios bons, ruins, algumas lições importantes e outras mal apresentadas. Ele tem alguns momentos surpreendentes de maturidade, mas não é algo frequente. Mesmo querendo que todos deem uma chance, não é pra todo mundo. Existem muitas outras animações por aí que fazem o que Friendship is Magic fez melhor, algumas inclusive que eu já falei. A maior recomendação que eu posso dar é que, se você gosta de desenhos bonitinhos, com personagens bem distintos, uma dose de humor e ocasionalmente momentos emocionantes, eu acho que vale dar uma olhada. O que vai determinar se esse é pra você ou não é o quanto você gosta das personagens e quer acompanhá-las. E eu quis acompanhá-las por quase 10 anos. Pode não ter sido tão importante para a história da TV ou ser um dos maiores exemplos de animação madura e inteligente, mas ela deixou um impacto cultural e marcou a vida de muitas pessoas. Eu não tenho vergonha de dizer que eu chorei no final. Pra mim foi uma despedida muito emocionante. Pra quem acompanhou esse desenho foi o fim de uma era que também durou uma década. Ele poderia ter sido só mais um desenho infantil genérico, mas com todo o cuidado que ele foi tratado, o esforço dos criadores e o apoio dos fãs, ele persistiu por 10 anos e teve um final apropriado. Eu acho que esse caso mostra que, quando você se importa com o que tá fazendo, as pessoas vão reconhecer esse esforço. E eu me identifico com isso pessoalmente. Apesar de eu não ser um criador muito grande, um dos motivos por que eu continuo fazendo meus vídeos, mesmo demorando,
é porque eu continuo ouvindo de algumas pessoas que gostam do que eu faço e querem ver mais. É muito gratificante para um criador, seja qual for o meio, saber que o seu trabalho é reconhecido. E My Little Pony Friendship is Magic foi muito bem reconhecido. Pelos seus personagens, seu estilo, suas lições, seu carinho pelo qual foi tratado e por mostrar que a amizade é mágica.